Fala pessoal, tudo bem? Arthur Azevedo falando aqui, sócio da empresa JVix Contabilidade, especializada na área do transporte de carga. E nesse vídeo eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a nova portaria que a NTT lançou, que é a portaria SUROC 16 de 2026, beleza? E ela começou a entrar em vigor agora, no mês de maio, no dia 26 para ser mais exato, tá bom? E ela veio trazer umas novas regras a respeito do CIOT, né? Para quem não sabe, o CIOT é uma forma de regulamentar, né, os pagamentos de frete, tanto para autônomo quanto para a própria transportadora. E agora eu vou mostrar para vocês algumas regras a respeito desse CIOT, o que essa nova portaria veio trazer, tá bom? Então, me acompanhe. Bom, pessoal, vamos lá. Agora eu vou compartilhar minha tela aqui para mostrar um pouquinho para vocês sobre essas novas regras, né, a respeito do CIOT. Vem comigo. Bom, aqui nós temos alguns pontos que eu resolvi dividir, né, para você poder entender um pouco melhor sobre essas regras. Primeiramente, vamos iniciar aqui pela emissão. Bom, para quem não sabe, o CIOT ele significa Código Identificador da Operação de Transporte, né? E ele é regulamentado pela NTT. Ele serve justamente para poder organizar, né, e acompanhar o pagamento do frete para autônomos, né, e também para empresas de transporte, né, que fazem fretes com frota própria, perfeito? E aí, nós temos o seguinte aqui, ele é obrigatório, né, emitir antes da viagem, tá? E não pode iniciar a operação sem esse CIOT, tá bom? Além disso, ele deve ser informado em MDFE, tá bom? E outro ponto, pessoal, algumas coisas que acabaram mudando aqui, né, é o seguinte, antes, né, dessa portaria, o que nós tínhamos? O CIOT ele era emitido basicamente para os procedimentos que envolviam TAC, né, ou o TAC equiparado ou uma ETC equiparada a TAC, né? TAC nada mais é do que o autônomo, né, ou então uma transportadora, né, quando se fala em TAC equiparado, por exemplo, que tem até 3 caminhões no máximo, né? Aí ela é uma ETC equiparada a TAC, beleza? Então, quando envolvia esse tipo de transportadora, fosse autônomo ou equiparada a um autônomo, deveria ter, né, a visão do uso do CIOT, beleza? Agora, com a nova regra, todas as transportadoras que vão fazer frete remunerado precisam estar emitindo o CIOT, tá bom? E agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre o responsável pela emissão, tá bom? Bom, na contratação de TAC, o que nós temos? O contratante deve emitir o CIOT, seja ele embarcador ou uma outra transportadora, né? No caso, por exemplo, de subcontratação. E aí o TAC aqui tem que ter essa emissão, beleza? Depois, a contratação de TAC equiparado, a mesma coisa, né? O contratante emite o CIOT e aí seja ele embarcador ou então uma outra transportadora, tá bom? E aqui, por último, nós temos a seguinte, a contratação de ETC sem TAC ou TAC equiparado. Por exemplo, um embarcador, né, que foi lá e contratou uma ETC, uma transportadora, que às vezes tem mais de 3 caminhões, né, e ela vai utilizar aquele frete, né, vai fazer aquele frete utilizando uma frota própria, né? Ela não vai terceirizar, não vai envolver um autônomo ou um TAC equiparado. Nesse caso, a própria ETC gera o CIOT, ou seja, a própria transportadora foi contratada pelo embarcador, quando ela vai utilizar a frota própria, ela mesma vai utilizar da emissão do CIOT, beleza? E aí, aqui nós temos a forma de emissão. Bom, basicamente, nós temos a emissão através de uma IPEF, né, que são operadoras, né, que fazem o controle disso e elas são regulamentadas pela NTT. Então não é de qualquer forma que você vai fazer o pagamento desse CIOT. Tem que envolver a contratação de uma operadora que são conhecidas como IPEF para poder fazer pagamento a esse autônomo, né? E aí lá no momento que você emitir o CIOT dentro dessa IPEF, você vai ter ali uma chave, né? E essa chave você vai informar lá no manifesto de carga, entendeu? E também vocês podem utilizar o web service da própria NTT,
tá bom? Só que aqui nós temos um detalhe. Este somente em caso de não envolver TAC ou TAC equiparado, somente a ETC. Nesse primeiro caso aqui, ó, se não teve a contratação de TAC e TAC equiparado, você pode ou utilizar a IPF que você já tenha contratado, ou você pode utilizar o Web Service da NTT para fazer a emissão do CIOT. Perfeito? Desde que não tenha o envolvimento de um TAC ou um TAC equiparado na operação. Tá bom? Depois, nós vamos passar aqui para a etapa de fiscalização da ANTT. O que nós temos aqui? A aprovação não garante a regularidade. O que significa isso? Não significa que simplesmente você ter emitido o CIOT foi aprovado e você foi fazer o seu frete, fazer a operação, né? Significa que você está isento de ser fiscalizado, tá bom? Porque pode haver fiscalizações posteriores, né? E onde vai ter verificação de omissões na emissão do CIOT, né? Alguma informação incorreta ali que você colocou, alguma inconsistência, né? Ou uma fraude, né? Eles identificarem alguma dessas questões aqui envolvidas na emissão desse CIOT, né? Vocês podem sim ser multados. Então é importante que vocês não só façam a emissão do CIOT, mas façam ela da maneira correta, tá bom? Para que vocês não venham a ter problemas depois numa futura fiscalização, perfeito? Depois, nós temos aqui situações especiais, que é o seguinte, quando nós temos uma ETC equiparada a TAC ou cooperativa de transporte, a CTC, o que nós temos? Quando ela é contratada por um embarcador para fazer o frete, ou até mesmo subcontratada, o que acontece aqui? Bom, na verdade, minto, somente quando envolve embarcador, tá? O que nós temos aqui? Você vai ter a possibilidade de emissão pela contratada, tá? Ou seja, o TAC equiparado ou a cooperativa, quando contratada pelo embarcador, né, ela vai poder, ela mesma, ser emissora desse CIOT, tá bom? Porém, o que nós temos aqui? Para que isso ocorra, é necessário que tenha um acordo entre as partes, né? Ou seja, o embarcador, ele que é o responsável por emitir esse CIOT. Mas, se ela conversar e combinar com aquele TAC equiparado ou com aquela cooperativa para que ela emita o CIOT, isso pode ser feito, tá bom? E aí a emissão precisa ser feita via IPF, tá bom? Dentro daquele, como eu mencionei lá, a operadora que faz emissões de CIOT, tá bom? E, por último, o contratante continua sujeito a penalidades. Não significa que vocês foram lá junto com o embarcador, né, fizeram um combinado, né, de que aquela ETC equiparada a TAC, por exemplo, fez a emissão do CIOT, vai querer dizer que o embarcador não tem a responsabilidade nenhuma sobre aquele CIOT. Em caso de uma inconsistência, de algum problema que venha trazer multas, o embarcador também vai ter a sua responsabilidade e vai ser também penalizado. Perfeito? Bom, pessoal, agora nós vamos falar aqui dos tipos de CIOT, tá bom? Que é um dos pontos principais aqui que essa portaria veio trazer, tá bom? E aí, vamos lá. Aqui dentro, nós temos basicamente 3 tipos de CIOTs principais, né? Que são os que foram criados pela portaria, que é o CIOT do tipo lotação, CIOT do tipo fracionado e o CIOT agregado, tá? No CIOT lotação, o que nós temos aqui? Bom, apenas um contratante, tá? Ou seja, a empresa que vai fazer o frete, né? A transportadora que vai fazer aquele frete, ela precisa ter um contratante só, né? Para que se figure CIOT lotação, mesmo que tenha várias coletas e várias entregas, continua sendo lotação, tá bom? E sobre o piso mínimo do frete, né? É preciso seguir o piso mínimo, né? Nós, inclusive, vamos ter outro vídeo falando um pouquinho sobre essas questões do piso mínimo do frete, tá bom? E aí, o que nós temos aqui? Bom, esse piso mínimo, ele vai demonstrar que existe um valor mínimo que o contratante precisa pagar para que o transportador possa operar, entendeu? E aí, nesse caso, caso esse CIOT não seja emitido seguindo esse piso mínimo,
pode ocorrer o bloqueio da emissão daquele CIOT, entendeu? Não sendo possível fazer a viagem, ok? Depois, nós temos aqui o segundo tipo de CIOT, é o CIOT do tipo fracionado. E no CIOT fracionado, pessoal, como que funciona? Bom, nós podemos já aqui ter a figura de mais contratantes, tá? Nós temos também, nessa mesma operação de transporte, um exemplo, né? Vários embarcadores, perfeito? Mesma transportadora, frota própria, né? E fazendo um mesmo frete, ok? Então isso aqui é um exemplo em que o CIOT fracionado pode ser utilizado. Quando nós temos vários embarcadores, logo mais de um contratante, né? Uma transportadora, e essa transportadora vai utilizar a frota própria, perfeito? E aí, nesse sentido, né? Vai utilizar dentro do mesmo frete, ok? A transportadora, por exemplo, vai levar uma carga para um mesmo local, né? E ela resolveu aproveitar vários embarcadores para utilizar no mesmo frete, né? Para poder levar essa carga. E aí você pode utilizar a emissão do CIOT fracionado. E aí, nesse exemplo aqui, a própria transportadora seria quem emitiria esse CIOT do tipo fracionado, informando os vários embarcadores, ok? Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho aqui sobre, um detalhe, sobre o piso mínimo, né? Nesse sentido, não segue o piso mínimo do frete, tá bom? Ou seja, os embarcadores aqui, né? Eles não precisam necessariamente seguir o piso mínimo do frete, cada um deles, né? Pode ser, como o próprio nome já diz, fracionado os valores do pagamento desse frete, ok? Beleza. E por último aqui, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre o CIOT agregado. O que nós temos aqui? O CIOT agregado, ele é quando envolve um TAC, né? E aí é uma operação do tipo exclusiva, né? E aí ela é exclusiva com um embarcador ou com uma ETC que contratou aquele TAC, né? E fez um contrato ali, né, de exclusividade para aquele transporte. E aí nós temos aqui um prazo mínimo de 10 dias para essa fidelidade, para essa exclusividade, né? E um prazo máximo de 30 dias. E também tem uma remuneração definida. E nesse caso, o piso mínimo não precisa ser seguido, ok? Beleza. Agora, pessoal, já passei para vocês aqui sobre os 3 tipos de CIOT fracionado, ou desculpa, cada um dos tipos de CIOT, né? O fracionado, lotação e agregado, né? Então agora nós vamos para um último detalhe, né, a respeito das regras do CIOT, que é quando envolve a subcontratação. O que nós temos aqui? Bom, nós temos CIOT gerado apenas entre a transportadora, que é subcontratante, né, e o subcontratado, que é um TAC ou um TAC equiparado, beleza? O contratante, no caso do CIOT, né, quem vai ser? A transportadora subcontratante. E a quantidade de contratante? Bom, apenas um, né? Então o que vai acontecer aqui? Consequência: classificação como CIOT lotação. E aí, só para vocês entenderem um pouco melhor, vou diminuir aqui para vocês entenderem o raciocínio. Lembra que aqui no CIOT lotação fala apenas um contratante. Quando nós temos essa situação de apenas um contratante, na subcontratação, né, em que vai envolver somente a figura do subcontratante e do subcontratado, né, quem vai ser o contratante? Aquela primeira transportadora que subcontratou, entendeu? É o subcontratante. Ou seja, envolve uma transportadora contratando um autônomo. Então é uma relação de 1 para 1. E nesse caso, classifica-se como CIOT lotação. E nesse caso, segue o piso mínimo do frete, ok? E aí, pessoal, nós temos um caso específico nessa questão aqui da subcontratação, que é o seguinte: permanece lotação mesmo que o TAC esteja transportando na mesma viagem cargas provenientes de outras transportadoras. Porém, não segue o piso mínimo, né? Então aqui nós temos um diferencial. Se aquela transportadora que vai contratar um autônomo já está com cargas de outras transportadoras, ela precisa mesmo assim emitir o
CIOT do tipo lotação, né? Porque ainda assim, a contratação dela com aquele autônomo vai ser uma relação de 1 para 1. Não vai envolver outras transportadoras naquela negociação em específico, beleza? Porém, o que acontece? O piso mínimo não precisa ser seguido, ok? E aí nós temos aqui outra situação para que isso venha a ocorrer, né? Que vai trazer características desse piso mínimo que nós desenvolvemos em um outro vídeo, né? As informações a respeito do piso mínimo, beleza? E aí vocês vão poder entender um pouco melhor. Eu não vou adentrar aqui nessas informações nesse vídeo para a gente não prolongar ainda mais. Porém, basicamente, são essas as informações a respeito, né, da nova portaria, né, CIOT de 2026, a SUROC 16/2026. Beleza, pessoal? Então, pessoal, esses são os pontos que nós precisamos ter cuidado, né, agora, na hora da emissão desse CIOT, tá bom? Para que vocês não venham a ter problemas com a fiscalização da NTT, tá certo? E aí, se vocês gostaram então dessas informações, se foi útil para você que opera com transportadoras, então eu vou pedir que vocês possam deixar o like nesse vídeo, tá bom? Se inscreva no nosso canal e compartilhe também esse vídeo com outras pessoas que atuam com transporte de carga, perfeito? Além disso, né, se vocês estão à procura de uma contabilidade que entende da área do transporte, que pode ajudar vocês nessa empreitada, a JVix pode ajudar vocês, tá bom? Eu vou deixar aqui embaixo, ó, bem aqui, um QR Code, né, com o nosso telefone e WhatsApp, para você só apontar a câmera do celular e ser direcionado para um bate-papo com a gente lá no WhatsApp, beleza? E aí lá nós podemos ajudar vocês com maiores dúvidas que vierem, né? E poder acompanhar a jornada da sua transportadora, tá joia? Bom, eu agradeço a atenção e até a próxima. Tchau, tchau!